Eu moro em um bairro tranquilo no meio-oeste, cercado por uma densa floresta, junto com meu marido e nosso filho de 12 anos. Estamos aqui há mais de um ano e até a experiência horrível que estou prestes a compartilhar, sempre gostamos muito do lugar. Temos 2 cachorros e costumamos levá-los para passear na floresta atrás de casa. Para eles, é um verdadeiro paraíso. Há uma trilha que seguimos regularmente e o melhor é que na maioria das vezes não há ninguém por lá. É um lugar silencioso e pacífico. Às vezes encontramos um vizinho, mas na maior parte do tempo temos a floresta só para nós. Com o tempo, me tornei muito familiarizada com aquela área, já que quase todos os dias eu saía para caminhar com meu marido, nosso filho e os cães. Normalmente fazíamos isso antes do jantar. No mês passado, em uma sexta-feira, meu filho estava na escola e meu marido no trabalho. Ele havia me avisado que chegaria tarde e meu filho iria direto para a casa de um amigo depois da aula. O dia estava lindo, ensolarado e com a temperatura agradável. Uma das últimas tardes quentes do ano. Meus cachorros me olhavam com aquela expressão típica de quem quer sair para passear. E mesmo que eu nunca tivesse ido sozinho à trilha antes, pensei, por que não? Já tinha caminhado por lá tantas vezes que não vi problema em abrir uma exceção. Então, saímos para um passeio no meio da tarde. O clima estava perfeito e meus cães estavam adorando. Andamos por cerca de 1 quilômetro pela floresta quando de repente ambos pararam. Eles ficaram imóveis, voltando o olhar para a esquerda. Ao nosso redor, só havia árvores e mata densa. Achei que tivessem visto um esquilo ou algo assim, mas então eu ouvi. O som de folhas secas se esmagando, sob passos pesados. Alguém estava lá. Não conseguia ver ninguém, mas o barulho estava cada vez mais próximo. Tentei me convencer de que poderia ser um cervo ou até mesmo outra pessoa caminhando. Mas o jeito como os meus cachorros reagiram me deixou inquieta. Eles estavam paralisados, olhando fixamente para onde o som vinha, com os olhos arregalados. Já os tinha visto perseguir esquilos e pequenos animais antes, mas aquilo era diferente. Parecia que estavam com medo, era como se enxergassem algo que eu não conseguia ver. Naquele momento, achei melhor dar meia volta. Vamos, meninos, chamei assoviando do jeito que sempre fazia para chamar a atenção deles. 10 segundos depois, vindo da mesma direção dos passos, ouvi algo que me fez gelar. Ouvi minha própria voz repetindo: Vamos, meninos. Aquilo não era um eco. Um arrepio percorreu o meu corpo. Seja lá o que estivesse naquela floresta, estava me imitando. Estava zombando de mim. Gritei para os cachorros: corram! Eles obedeceram de imediato e disparamos de volta para casa. 10 segundos depois, ouvi de novo: corram! A minha voz, vindo do meio das árvores, e eu corri sem olhar para trás. As folhas secas continuavam esmagando sob passos que pareciam me seguir. Meu coração martelava no peito e eu nunca corri tão rápido em toda a minha vida. O caminho de 1 quilômetro parecia interminável, mas finalmente conseguimos chegar em casa. Atravessei a porta dos fundos e a bati com força e a tranquei em seguida. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e liguei para meu marido. Ele sabe que sou uma pessoa racional, então acreditou em cada palavra que eu contei. Eu sei o que eu ouvi. Havia algo naquela floresta. Algo que imitava minha voz. Não era uma pessoa, nenhum ser humano seria capaz de reproduzir minha voz com tamanha perfeição. Isso simplesmente não era possível. Fico me perguntando se aquela coisa sempre esteve lá, esperando que um de nós ficasse sozinho. Desde aquele dia, nunca mais voltamos à trilha. Não quero que meu filho nunca se aproxime daquelas árvores. Agora passeamos com os cachorros pelo bairro e pelo parque da cidade, e eles também se recusam a voltar à floresta.
Antes ficavam animados, esperando ansiosos da porta de trás para sair. Agora evitam até olhar para a trilha. Eles sabem, eles sentem que o que está lá não é bom. O que você acha que poderia ser? Tenho passado horas olhando pela janela para a floresta, mas nunca vejo nada. Ainda assim, a ideia de que aquela coisa sabe onde moramos me assombra. Essa experiência mudou completamente minha visão do mundo. Agora tenho certeza de que existem coisas entre nós. Algumas boas, outras nem tanto. E essa história ainda me dá pesadelos. Sou enfermeira há 6 anos, mas prefiro não revelar o hospital onde trabalho. Vocês sabem, para evitar problemas com os colegas. Só posso dizer que a minha instituição é famosa por ter uma certa enfermeira fantasma. Sei que existem muitas versões dessa lenda, parece que cada hospital tem a sua própria. Mas a que circula entre nós, especialmente nas noites frias, é que essa entidade surgiu do amor não correspondido entre uma enfermeira e um médico. Ela se apaixonou pelo doutor, mas ele era casado e apenas se aproveitou da carência da colega. Quando chegou a hora de assumir algo, simplesmente a ignorou. Dizem que ela tirou a vida dele e que mais tarde morreu de tristeza. Ou na versão mais cruel, que maltratava seus pacientes e após falecer vítima de alguma doença, retornou como um espírito vagante, tentando se redimir de seus pecados para conseguir entrar no céu. Na noite em que a vi, fazia um frio intenso para aquela época do ano. Era fevereiro, mas a temperatura estava estranhamente baixa. Naquele plantão, eu estava sobrecarregado. Havia muitos pacientes e, como dizem as enfermeiras e o pessoal da saúde, noites de lua cheia parecem atrair partos e acidentes. No início da minha carreira, não acreditava nessas coisas. Achava que era conversa de gente velha para passar o tempo. Mas era 100% real. Naquela época, eu ainda era estagiária, então pegava o serviço mais pesado. Corria de um lado para o outro, tentando dar conta dos pacientes, mas nunca conseguia. Foi quando uma enfermeira um pouco mais velha que eu, mas ainda jovem, ofereceu a sua ajuda. Nem perguntei quem era ela. Achei apenas curioso seu penteado antiquado e o uniforme de saia que parecia fora de época. Mas eu não tinha tempo para questionar nada. Então entreguei alguns prontuários e começamos a trabalhar. Passado cerca de 1 hora por volta das 3 da manhã, fui até a estação de enfermagem para ver o que mais precisava ser feito. E a situação já estava sob controle. Minha chefe então me pediu para buscar café, lanches ou alguns salgados. Ela me deu dinheiro como fazia nos turnos mais pesados. Fiquei animada, pois significava que o lanche seria por conta dela. Antes de sair, corri até a ala de leitos para perguntar à minha colega o que ela gostaria, já que eu já tinha anotado os pedidos das outras. Mas, para minha surpresa, não a encontrei em lugar nenhum. Minha pressa em sair logo era tanta que perguntei a uma paciente mais desperta se tinha visto a enfermeira. Ela, segurando seu bebê nos braços, respondeu que depois de trazer a criança, a mulher não voltou mais. Ainda comentou que era uma pessoa estranha, bonita, mas com olheiras enormes que nem a maquiagem escondia. Então, soltou um comentário que me arrepiou. Ela parecia morta, mas logo se desculpou. Com o tempo passando, saí e fui comprar os lanches. Na volta, sentamos para comer e descansar um pouco. Durante a conversa, mencionei a enfermeira que tinha me ajudado, mas que desapareceu. Não sabia seu nome, só que foi de grande ajuda. Porém, todas as outras estremeceram. Minha chefe, a única que manteve a compostura de profissional experiente, respondeu com naturalidade. Esta enfermeira era uma aparição com toda certeza.
Naquele momento, senti um calafrio subindo pela espinha, e os pelos dos meus braços se arrepiaram. Ela percebeu meu choque e decidiu contar toda a história. Descreveu-a perfeitamente, loura, bonita, mas com um semblante doentio. Seu uniforme era branco impecável, sempre bem passado. E então explicou que em algumas noites, quando o hospital está sobrecarregado ou há pacientes em estado grave, ela aparece para ajudar. Minha chefe notou que eu estava gelada de medo, apertou minha mão e disse: "Não precisa se preocupar, ela é inofensiva, a menos que você maltrate algum paciente. Se isso acontecer, ela perseguiria a enfermeira infratora com um tormento terrível, capaz de levar à loucura ou até mesmo ao infarto, já que isso já tinha acontecido com algumas funcionárias ao longo dos anos." Essas palavras me acalmaram um pouco, mas o turno ficou corrido de novo e eu acabei deixando essa história de lado. No entanto, quase ao amanhecer, eu vi a sua sombra. Ela estava próxima aos banheiros, caminhando, de costas para a escuridão infinita dos corredores internos do hospital. Um frio sepulcral, ainda mais intenso que o ambiente ao meu redor, percorreu todo o meu corpo, me fazendo estremecer. Depois desse encontro, pude vê-la em algumas outras ocasiões. No entanto, nunca mais ela apareceu de uma forma tão clara como naquela noite de lua cheia. Olá, meu nome é Oscar, e ouvindo as histórias que têm sido publicadas no canal, me animei a contar uma que ocorreu comigo e com minha família. Tudo aconteceu há cerca de 20 anos, em uma cidade chamada Jacobina, no estado da Bahia, mais especificamente no cemitério chamado Jardins da Memória, que fica neste município. Tudo começou quando a família da minha mãe, que naquela época ainda morava por essas bandas, comentou com ela sobre a intenção de visitar, limpar e passar um tempo no local onde minha avó materna estava enterrada. Eu jamais conheci minha avó, pois ela havia falecido antes de eu nascer. Por isso, eu não me sentia muito entusiasmado com a ideia de ir a um cemitério, especialmente porque naquela época eu tinha 12 e minha irmã 15 anos. Nós preferíamos ficar em casa, jogando ou assistindo televisão, ao invés de ir para um lugar quente, como um cemitério, principalmente para limpá-lo, algo que para nossa idade não era muito normal. Vale mencionar que nós morávamos a apenas 10 minutos do cemitério, razão pela qual não havia desculpa para minha mãe. Tínhamos que ir e ponto final. Naquela ocasião, foi meu avô quem expressou às minhas tias o desejo de visitar o local onde minha avó foi sepultada. E claro que elas concordaram, pois acharam uma boa ideia arrumar e deixar o lugar com a melhor aparência possível. Lembro que neste dia, ao chegarmos ao jardim onde estava o túmulo de minha avó, notamos que a cruz de mármore que fazia parte da lápide estava quebrada e colocada sobre a própria lápide. Meu avô, que estava conosco, pegou a cruz e decidiu que a limparia e consertaria por amor e respeito à minha avó. Após realizar a limpeza, elevar algumas orações e pedir aos responsáveis pela manutenção que regassem o local, voltamos para casa. Meu avô colocou a cruz em uma sacola reforçada e decidiu levá-la conosco. Naquela época, meu avô não tinha casa própria, pois havia dado o terreno onde morávamos para minha mãe, que era sua filha mais nova. E devido a isso, ele frequentemente passava algum tempo ficando conosco em casa. Depois, passava um tempo na casa de algumas das minhas tias, e assim de tempo em tempo, meu avô ficava com cada uma de suas filhas. Graças a essa dinâmica, cada um participava dos cuidados e atenções que ele necessitava, já que, sendo muito idoso e tendo vivido no campo, ele gostava muito de sair para caminhar, sempre com seu bastão de madeira feito por ele mesmo, e usando seu chapéu, no qual colocava uma pena de pavão. Nesse dia, após voltar do cemitério, meu avô foi ao quintal da casa,
onde temos o tanque, a máquina de lavar e o necessário para a limpeza da casa. E dedicou um bom tempo limpando calmamente a sujeira que aos poucos havia se impregnado naquela cruz. Eu ajudei-lhe passando os objetos que ele precisava, e em pouco tempo a cruz ficou completamente limpa. Ela era muito simples, pois não tinha nenhuma imagem ou design. Era apenas uma cruz de mármore branco cuja base estava quebrada. Meu avô examinou a base e decidiu que o melhor seria deixá-la secar, a amarrando com um arame e a colocando sobre o tanque, de modo que a água escorresse. A reunião familiar não se alongou muito. Minhas tias decidiram levar meu avô para viver com elas por alguns meses, já que minha mãe estava sobrecarregada naquele momento, cuidando de mim e de minha irmã, além de gerenciar um negócio familiar. Meu pai trabalhava como professor em uma pequena comunidade rural, devido à falta de emprego e à precária economia que o país enfrentava naquela época. Então, ela viu com gratidão esse gesto por parte de suas irmãs. Ela ajudou minhas tias a levarem alguns de seus pertences, sem saber que aquela cruz pendurada no quintal permaneceria até seu retorno para que ele pudesse enfim terminar de consertá-la. Nós nem imaginávamos que seria o que iniciaria uma etapa muito difícil e macabra em nossa casa e também em nossas vidas. A primeira manifestação que ocorreu foi testemunhada por mim e pela minha irmã. À tarde, quando chegávamos da escola, nós costumávamos fazer a lição de casa na cozinha, pois tínhamos uma mesa muito grande e uma televisão por perto que tornava a tarde mais agradável. Minha mãe cuidava de seu negócio, então só estávamos nós dois em casa. Naquela ocasião, ouvimos claramente uma voz no quintal que gritava o nome da minha irmã, como se alguém em uma casa próxima gritasse por seu nome, tentando chamar sua atenção. De início, não demos muita importância, mas com o passar dos dias, as coisas começaram a mudar. Algo estranho aconteceu. Os gritos que antes mencionavam o nome da minha irmã passaram também a gritar o meu. No quintal de casa, tínhamos um balanço que nossa avó paterna havia nos dado. Muitas vezes, enquanto estávamos no quintal ou na cozinha perto do balanço, ouvíamos esses gritos. Ao contar esta situação para minha mãe, ela respondeu com certa incredulidade, sugerindo que talvez fosse algum vizinho, pois não era raro ouvir as conversas dos outros enquanto estávamos no pátio. Seguindo o conselho dela, tentamos ignorar, mas logo a situação começou a piorar. Quando a noite caía e estávamos na sala ou na cozinha, começamos a notar silhuetas que pareciam se mover sorrateiramente pelos cantos da casa, aparecendo por poucos segundos antes de sumir rapidamente. Quando isso passou a ser recorrente, começamos a nos sentir ignorados, como crianças que não têm suas histórias levadas a sério. Nosso pai só vinha para casa 2 vezes por mês e não queríamos preocupá-lo com esses relatos. Mas tudo mudou novamente. As silhuetas passaram a ser acompanhadas de eventos mais físicos. Os balanços começaram a se mover sozinhos, sem que houvesse vento forte o suficiente para fazer aquilo, já que a parede alta do quintal impedia qualquer corrente de ar significativa. E isso nos deixava cada vez mais assustados. Às vezes, enquanto brincávamos no quintal, víamos sombras passando pelas janelas da cozinha, principalmente quando não havia ninguém dentro de casa, ao menos ninguém vivo. Certo dia, uma silhueta surgiu por detrás da cortina, nos observando, porém, parecia muito com a imagem de nossa mãe, e apenas para ter certeza, decidimos perguntar a ela. Mas, para nossa surpresa, desta vez ela nos ouviu com mais seriedade. Ela admitiu que também já havia presenciado coisas estranhas enquanto estava sozinha em casa. Contudo, por medo de nos assustar, ela nunca tinha falado sobre isso. Preocupada, decidiu conversar com as vizinhas mais antigas para tentar entender o que poderia estar acontecendo.
Enquanto ela conversava com as vizinhas na companhia de minha irmã, algo ainda mais bizarro aconteceu. Eu estava assistindo TV na cozinha enquanto comia um sanduíche. De relance vi claramente meu avô caminhando pelo corredor em direção ao pátio. Eu vi seu chapéu, seu bastão e seu andar inconfundível. Mas aquilo era impossível, pois meu avô estava na casa de uma das minhas tias. Tomado de um medo que não consigo descrever, corri o mais rápido que pude em direção ao pátio. Nesse momento, eu só queria encontrar a minha mãe. À distância, vi ela e minha irmã a umas 6 casas para frente da minha. Ofegante e ainda bastante assustado, acenei com as mãos para chamar sua atenção. Assim que passou pelo portão, contei a ela exatamente o que havia visto. Seu rosto neste momento era uma mistura de choque e confusão. Nos pediu para que ficássemos no jardim enquanto vasculhava a casa. Mas quando abriu a porta da frente, soltou um grito de deixar até os mais corajosos com o coração disparado. Segundo ela, viu sem sombra de dúvidas alguém entrando no banheiro. Todos corremos para ver, mas o banheiro estava completamente vazio. Naquele momento, sentimos que algo muito ruim estava acontecendo em nossa casa. Passaram-se dias e continuamos a ver aquela figura que parecia ser meu avô. Já não saíamos mais para o pátio, ficávamos na sala e sempre de luzes acesas. Os gritos e ruídos no banheiro aumentaram, assim como as sombras e os passos na noite. A paz da nossa casa desapareceu. Tudo parecia frio e distante. Então, em uma noite, enquanto dormíamos, um grito assustador ecoou. Minha mãe veio correndo até nós, pálida de medo. Ela contou que havia visto uma sombra parada ao lado de sua cama, e quando percebeu que aquilo não era normal, sentiu a cama afundar, como se algo pesado tivesse se deitado ao seu lado. E foi então que deu um salto e saiu gritando em nossa direção. A situação já estava saindo de controle. Algo estava dentro da casa e isso a tornava cada vez menos segura para todos nós. Finalmente chegou o dia em que meu pai saiu de férias. Ele pegava vários ônibus para chegar em casa, o que significava muitas horas de viagem. Naquele dia, enquanto meu pai vinha, estávamos todos na cozinha assistindo TV e ansiosos pela sua chegada. Passadas algumas horas perto do horário habitual, vimos claramente o portão da casa se abrir. Ouvimos as chaves destravando os cadeados e vimos meu pai entrando no pátio. Ele nos acenou com um sorriso e a porta de casa abriu. Nossa primeira reação foi correr ao seu encontro, mas ao chegar na sala que ficava a poucos passos da cozinha, não vimos meu pai. A porta estava fechada e sem sinal de que alguém tivesse aberto. Minha mãe, perplexa, pediu para verificarmos se ele tinha ido ao banheiro, pois às vezes ele chegava, lavava o rosto e usava o banheiro antes de nos cumprimentar. Procuramos por toda a casa, mas não havia sinal dele. Apenas cerca de 1 hora depois, vimos meu pai entrando novamente. Agora, com roupas diferentes daquelas que ele usava antes. Minha mãe saiu para perguntar onde ele havia estado, contando o que havíamos visto. Meio sem entender o que estava acontecendo, ele respondeu que era impossível, pois tinha acabado de chegar com o táxi, que inclusive o aguardava para fazer o pagamento. Abalada, minha mãe desabou a chorar. E foi quando explicamos ao meu pai o que havia acontecido. Naquela noite, meu pai conversou conosco e disse que só poderia ficar por 2 semanas, mas que queria se mudar para um lugar mais próximo, para que pudesse estar mais presente. Nos primeiros 2 dias, as coisas pareciam ter se acalmado. Nos sentimos completos, protegidos e felizes como se tudo tivesse terminado. Mas infelizmente, a paz durou pouco. Meu pai estava no pátio lavando as botas quando nos contou que ouviu nossos gritos de dentro da casa, mas ao entrar, nos viu sentados na sala, assistindo televisão.
Ele nos perguntou o que havia acontecido e explicamos que não tínhamos dito nada. Mas então ouvimos claramente a porta do pátio bater. Meu pai correu para verificar, fazendo muito barulho como se estivesse procurando algo. Depois de um tempo, ele voltou, pediu para minha mãe acompanhá-lo e subiram no carro e saíram com pressa. Horas depois, quando voltaram, minha mãe nos contou que meu pai viu algo no pátio. Mas ela nunca disse na verdade o que era. Infelizmente, minha mãe faleceu há 3 anos. E só alguns meses atrás, quando fomos limpar a lápide onde ela está enterrada junto com meus avós, meu pai finalmente nos contou o que havia visto. Ele disse que desde que havia chegado, sentia uma sensação de frio intenso na casa e que havia escutado passos à noite. No dia em que ouviu algo bater com força na porta, ele correu até a janela do pátio e viu claramente uma figura escura indo em direção à parte de trás da casa. Mas ao sair, a figura tomou a forma de um ser horrível, de braços longos e unhas compridas, vestindo farrapos, que gemia e chorava amargamente enquanto se dirigia à cruz. E então desapareceu. Meu pai acreditava que tudo o que estava acontecendo tinha a ver com aquela cruz. Ele então pegou uma sacola para guardá-la e, ao tocá-la, percebeu que estava extremamente fria e pesada. Colocou a cruz na sacola e, para não nos assustar ainda mais, pediu que minha mãe o acompanhasse até o cemitério. Lá pediram a um dos encarregados para remover os restos da cruz quebrada e fazer o que fosse necessário. Meu pai admitiu que sentiu um desconforto no estômago enquanto orava, pedindo a Deus que aquilo fosse embora de nossas vidas. O funcionário sugeriu que quebrassem a cruz, já que seria difícil consertá-la, e então meu pai concordou. Depois de quase 1 hora, quando terminaram, o coveiro os alertou, para que nunca, em hipótese alguma, levassem nada de um cemitério, ainda mais para dentro de suas casas. Durante o trajeto para casa, prometeram um ao outro para não contar nada, para não nos assustar mais ainda. Mas depois de passar alguns anos, achou que estivéssemos prontos. As manifestações não pararam de imediato. Gostaria de dizer que tudo acabou de uma vez, mas foi um processo lento. Passamos meses rezando para que aquilo fosse embora. E finalmente a situação se acalmou. Hoje aquela casa é da minha irmã e, apesar de termos vivido outras situações, o que quer que tenha vindo com a cruz, com oração e fé, finalmente se foi. No entanto, gostaria de encerrar com um conselho. Se algum dia forem a um cemitério, tenham muito cuidado com o que levam de lá. Vocês não sabem o que ou quem podem estar convidando a entrar em suas casas. Sou segurança de um hospital no turno da noite. Meus encontros com o inexplicável variam bastante, mas sempre me deixam com dúvidas. Posso passar semanas sem ver ou ouvir nada estranho, mas de repente entro em períodos onde as atividades se tornam muito mais frequentes e menos sutis. Minha noite começou como de costume. Tivemos um paciente no final de semana, mas ele recebeu alta pouco depois das 18 horas. Desde as 19 horas, quando as enfermeiras bateram o ponto, fiquei completamente sozinho na instalação. Além deste trabalho, também sou estudante universitário. Então, por volta das 8h30, eu estava na minha mesa fazendo uma tarefa, quando o telefone tocou. Atendi e fui recebido por um ruído estático. No entanto, no meio da interferência, consegui distinguir a voz de uma mulher. Respondi de maneira casual, e ela me disse que estava presa na sala de espera e não conseguia sair. Isso às vezes acontece com a equipe de limpeza. Se alguém entrar na sala de espera sem a chave, as portas se trancam automaticamente. Existem 2 salas de espera, uma onde eu trabalho e outra na extremidade oposta do hospital. Peguei minhas chaves e fui até lá para soltá-la, mas não havia ninguém. Voltei para minha mesa, me sentei e continuei com a minha tarefa. Não me preocupei em retornar a ligação. Se houvesse alguém lá,
eu teria visto. Seria impossível não notar. Cerca de 30 minutos depois, o telefone tocou novamente. A mesma voz de antes. Ela repetiu que estava presa na sala de espera. Perguntei exatamente onde ela estava, e ela respondeu: na sala de espera, perto do estacionamento. Claro que isso não ajudou muito, já que as duas salas ficavam próximas ao estacionamento. Mesmo assim, fui lá novamente. Mas mais uma vez, não havia ninguém. Desta vez, olhei para os monitores de segurança. A câmera apontava para a recepção da sala de espera, mas nada se movia. Nenhum sinal de atividade, apenas uma imagem estática. 15 minutos depois, o telefone tocou de novo. Por que você ainda não me deixou sair? Perguntou a voz do outro lado da linha, entrecortada pelo chiado. A mulher continuou. Eu só estava visitando meu filho e quando tentei sair, encontrei a porta trancada. Por favor, me ajude a sair. Foi nesse momento que algo me atingiu como um soco no estômago. Como eu não tinha pensado nisso antes. Não havia mais pacientes no hospital depois das 18 horas. O último paciente a ser liberado foi uma senhora idosa. Já frustrado, respondi: olha, senhora, há 2 salas de espera neste hospital. Eu estou em uma delas e você definitivamente não está na outra. Depois de um breve silêncio do outro lado da linha, ouvi um leve riso, e então a ligação caiu. Peguei o histórico de chamadas e tentei retornar para todos os números que me ligaram, mas nenhum deles estava ativo. Sei que existem aplicativos que podem falsificar números de telefone, então não descarto a possibilidade de ser alguém pregando uma peça no segurança da noite. Mas, e se for algo mais? E se fosse algo que apenas agora decidiu se mostrar? Nunca vou ter certeza. Como sempre, aceito o ceticismo. Eu mesmo sou cético e tento encontrar explicações racionais para tudo. Mas essa é mais uma experiência que me deixa em dúvidas e me causa arrepios. Meu nome é Roberto e sou caminhoneiro há anos. Daqueles que já percorreram cada canto do país, tendo apenas as luzes da estrada como companhia. Sempre pensei que a vida na estrada tivesse suas próprias regras, coisas que só quem vive no asfalto entende, coisas que não fazem sentido para o resto das pessoas. Mas o que aconteceu comigo nessa viagem é algo que até hoje não consigo compreender completamente. Já trabalhei para diversas empresas de transporte, mas recentemente consegui comprar meu próprio caminhão. Não era novo, mas estava em ótimo estado, e o preço foi tão baixo que, para ser sincero, achei até estranho. Vi o anúncio em um grupo de caminhoneiros, e o vendedor, um homem mais velho, garantiu que o veículo estava em perfeitas condições. Disse que estava vendendo porque já estava muito cansado e não podia pegar mais a estrada. Não fiz muitas perguntas, afinal, parecia uma oportunidade imperdível. Mas no fundo, algo me dizia que tinha algo mais por trás dessa história. Como era minha primeira viagem com o caminhão, resolvi levar a minha esposa e meu filho de 6 anos. Era a primeira vez que eles viajariam comigo. E eu gostava da ideia de mostrar ao meu filho o que eu fazia. Durante o dia, tudo correu normalmente. Paramos para comer. O pequeno brincava com seus brinquedos na parte de trás do caminhão, e minha esposa cuidava para que tudo estivesse em ordem. Mas quando a noite caiu, algo mudou completamente. Enquanto dirigia, percebi que meu filho Mateus falava sozinho bem atrás de nós. No começo, não dei importância. Criança imagina coisas o tempo todo. Mas minha esposa olhou para ele por um tempo e perguntou com um sorriso: com quem você está falando? Meu filho, sem desviar o olhar de um canto escuro atrás de nossos assentos, respondeu algo que fez a minha pele se arrepiar. Com a senhora. Minha esposa e eu trocamos olhares, mas não dissemos nada. Eu tentei não me impressionar, mas minha esposa insistiu. Que senhora? Mateus apenas apontou para o canto escuro da cabine e disse:
Ela está ali e está sorrindo para mim. Minha esposa não soube o que dizer e apenas pediu que ele tentasse dormir. O menino obedeceu e nós tentamos ignorar o ocorrido, convencido de que era apenas a imaginação dele. Mas, para ser sincero, aquilo me deixou inquieto. As horas passaram e tudo parecia tranquilo, até que no meio da madrugada ele soltou um grito estridente. Claro que nos assustamos na hora. Então, rapidamente, minha esposa tirou o cinto de segurança e passou para a parte de trás da cabine, enquanto eu mantinha os olhos na estrada. Roberto, gritou minha esposa, com um tom de voz que eu nunca tinha ouvido antes. Imediatamente encostei o caminhão no acostamento e fui ver o que estava acontecendo. Mateus estava tremendo, suando frio e com um hematoma enorme no braço. O que aconteceu? Perguntei, mas minha esposa apenas me olhou assustada. Ela examinou o machucado e notou algo estranho. Isso é uma mão, sussurrou. Quando olhei de perto, vi claramente a marca de 5 dedos. Meu filho soluçava, apertando o braço com força. Foi a senhora, disse ele entre lágrimas. Ela ficou brava comigo. Minha esposa, com a voz trêmula, perguntou: por que ela ficou brava? Porque eu não quis brincar com ela, o garoto respondeu. Não sabíamos o que fazer. Saímos do caminhão para respirar ar puro, tentando pensar racionalmente. Algo estava errado com aquele caminhão, algo que não tinha uma explicação lógica. Foi então que me lembrei do preço incrivelmente baixo e das histórias assustadoras que outros caminhoneiros já haviam me contado. Peguei o celular e tentei ligar para o homem que me vendeu o caminhão, mas o número só dava caixa postal, e isso só aumentou o meu nervosismo. Decidi fazer uma postagem no grupo de caminhoneiros para saber se por acaso alguém conhecia o antigo dono ou até mesmo a história por trás do caminhão. E para minha surpresa, depois de algumas horas, descobri algo que fez o meu sangue gelar. O caminhão havia pertencido a um homem que foi assassinado. Durante uma viagem, sua esposa descobriu que ele a estava traindo. Quando o caminhoneiro retornou, sua mulher o questionou sobre tal traição e, no meio de um ataque de fúria, acabou esfaqueando o homem e depois a si próprio. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo do homem e o da mulher. Ambos estavam dentro do caminhão. Fiquei olhando para a tela do celular, paralisado. Virei para minha esposa, que tentava acalmar o nosso filho, e naquele momento caiu a ficha. Estávamos viajando no mesmo lugar onde uma tragédia havia acontecido. E pior ainda, a mulher ainda estava lá. Depois de descobrir a história do caminhão, tudo mudou. Não era mais apenas o medo, era a certeza de que não estávamos sozinhos. Tentei manter a calma, mas a minha mente não parava de repetir a cena do meu filho apontando para o canto escuro. A marca de mão em seu braço e a expressão de pavor no rosto da minha esposa. Continuei dirigindo em silêncio, com o estômago revirado e os pelos arrepiados, sentindo que algo me observava. De maneira nenhuma queria olhar para trás, mas eu não conseguia evitar. Tinha a terrível sensação de que a qualquer momento veria aquela mulher morta sorrindo para mim. Não contei para minha esposa o que descobri, o que eu poderia dizer, que estávamos viajando num caminhão onde um homem morreu ensanguentado e a sua esposa se matou, e que era a mesma presença que machucou nosso filho e ainda estava ali. No fim, nem precisei dizer nada. Minha esposa deve ter sentido minha angústia, porque depois de um tempo me olhou e disse: não podemos continuar nesse caminhão. Precisamos sair agora. Eu concordei, mas sabia que não dava para simplesmente abandoná-lo na estrada. Então, decidi terminar a viagem. Mas aquela foi a noite mais longa de toda a minha vida. Cada maldito segundo parecia uma eternidade. A todo momento, eu sentia aquela presença atrás de mim, na escuridão. Quando o sol finalmente começou a nascer, senti um alívio momentâneo,
mas era uma falsa sensação de segurança, como quando você pensa que o perigo passou, mas no fundo sabe que ele ainda está lá. Assim que chegamos ao destino, não pensei duas vezes. Naquela mesma tarde, vendi o caminhão. Fiz isso rapidamente, sem dar explicações. Não disse nada sobre o que vivemos. Eu não podia carregar aquilo comigo por mais tempo. Dias depois, comprei outro caminhão. E a primeira coisa que fiz antes de pagar foi querer saber o real motivo da venda. Queria ter certeza de que esse não viria acompanhado de algo que eu não pudesse ver. Desde então, nunca mais falamos sobre isso em casa. Não porque esquecemos, mas porque há coisas que é melhor não mencionar, para não atrair algo pior. Só que às vezes, no meio da madrugada, meu filho se agita no sono e murmura algo baixinho. Minha esposa diz que é só um trauma daquela noite, mas eu não tenho tanta certeza, porque em mais de uma ocasião, quando me aproximei para acordá-lo, senti uma presença no quarto. Uma energia pesada, a mesma que sentimos no caminhão naquela noite. Meu nome é Vicente Tavares e eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que vivi ao longo dos anos no meu trabalho como coveiro. Trabalhar em um cemitério, ao contrário do que muitos imaginam, é uma tarefa bastante pesada. E não apenas por experiências paranormais, mas pelo que se presencia no dia a dia. Eu trabalho em um cemitério relativamente grande e geralmente toda pessoa que falece na região acaba sendo sepultada ali. Para minha infelicidade, moro próximo ao cemitério e já tive que enterrar várias pessoas conhecidas. Às vezes são pessoas com quem passei grande parte da minha infância e outras que conheci já na fase adulta. Acreditem, é extremamente doloroso ver familiares chorando e, acima de tudo, ter que enterrar alguém que você imaginava que estaria sempre por perto. Apesar dessa atmosfera pesada que envolve os cemitérios, há algumas histórias boas também, mas não estou aqui para contar essas. Quero compartilhar as histórias que vão da menos perturbadora até a que me deixou noites sem dormir. A primeira história, provavelmente muitos já ouviram falar, seja em cemitérios, estradas ou casas abandonadas. Trata-se do espírito de uma menina vagando pelo local. O curioso é que nos anos que trabalhei ali, nunca havia presenciado nada parecido. Quando isso aconteceu, eu já estava no cemitério há cerca de 7 anos. Até então, o máximo que tinha visto eram sombras e ouvido alguns ruídos estranhos. Nunca havia vivido nada verdadeiramente paranormal. Naquele dia, eu estava finalizando o meu trabalho antes de fechar o cemitério e passei em frente a uma capela localizada no centro do local. Essa capela é relativamente grande e usada apenas para a despedida de algumas pessoas, caso a família deseje. Haviam ocorrido 2 ou 3 enterros. Eu estava muito cansado, assim como meus colegas, mas eles já haviam deixado o local. Neste caso, sobrou para mim a tarefa de verificar tudo antes de ir para casa. Porém, quando passei em frente à capela, ouvi um som que me chamou a atenção. Vagamente ouvi, como se alguém estivesse chorando. Me aproximei e abri a porta lentamente, para não desrespeitar quem estivesse ali. Mas o que me surpreendeu foi que a única pessoa dentro da capela se tratava de uma menina, e estava completamente sozinha. Claro que achei estranho, afinal, ela era muito pequena, talvez uns 8, no máximo 10 anos. Fiquei intrigado, fechei a porta e dei a volta ao redor da capela procurando alguém que pudesse estar com ela. Uma tia, mãe ou avó, mas não havia ninguém. Já eram quase 6 horas e todos já deveriam ter saído, e eu precisava trancar a capela, já que ela nunca ficava aberta durante a noite. As portas eram de madeira leve, facilmente empurradas pelo vento ou até mesmo por alguns animais que viviam no cemitério, que podiam causar estragos lá dentro.
Com um certo receio, mas sem opção, abri a porta novamente, me aproximei da menina e, em um tom calmo para não assustá-la, disse: Desculpe, pequena, já está na hora de ir. Vamos fechar o cemitério. Ela me olhou com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Então, sem dizer nada, levantou-se e acenou com a cabeça, em sinal de concordância. Quando tentei segurar seu braço para ajudá-la a se levantar, senti algo que me arrepiou. Sua pele estava completamente fria como gelo. Claro que isso chamou minha atenção, mas ela se afastou, enxugando as lágrimas de seu rosto. Enquanto caminhávamos pelo cemitério, perguntei: Qual o seu nome? Você não está com sua mãe ou algum familiar? E ela respondeu que não, que ninguém a estava procurando. Disse que seu nome era Marlene e que seus pais haviam falecido e que seu irmão estava em estado grave em um hospital. Mas quanto mais ela falava, mais tudo aquilo não fazia sentido. Como uma criança tão pequena poderia ter ido a um cemitério sozinha? Quando estávamos prestes a sair, a menina parou de repente, virou para a direita e começou a caminhar entre os túmulos. Ei, por aí não, o caminho é por aqui, já está muito escuro, eu avisei. Nesse momento, a noite já havia chegado. Eu não tinha lanterna e parte do cemitério era iluminada apenas por pequenas luzes ao longo dos caminhos. Mas a menina simplesmente seguiu por entre os túmulos, desaparecendo na escuridão. Tentei segui-la imediatamente, mas a perdi de vista em questão de segundos. Desorientado e um pouco preocupado, fui atrás do vigia noturno. Àquela altura, já deveria estar em sua guarita. Assim que eu o encontrei, contei sobre todo o ocorrido. Mas sua primeira reação foi rir, achando que estivesse lhe pregando uma peça. Somente quando percebeu que eu estava falando sério é que ele me ajudou a procurá-la. Reviramos todo o cemitério, mas não encontramos nada, nenhum sinal da menina naquela noite. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Na manhã seguinte, ao chegar para o meu turno, fui abrir a capela, pois algumas pessoas costumavam rezar ali ao amanhecer. Mas ao passar pelo mesmo local onde a menina havia desaparecido, senti um impulso de seguir aquele caminho, agora sob a luz do dia. No chão de terra úmida, devido às leves chuvas recentes, avistei pegadas. Reconheci as minhas, pois eram grandes, mas havia também pegadas pequenas, como as de uma criança. Sem hesitar, segui as marcas e elas me levaram até um túmulo. A lápide pertencia a uma menina chamada Marlene. Na mesma hora, me lembrei exatamente deste enterro e sabia que os túmulos ao lado do seu pertenciam a uma família. Neste dia lembro de um grande cortejo, já que um acidente havia ceifado a vida de toda uma família. Ao menos era o que ouvi quando me aproximei para enterrá-los. Mas 2 semanas depois que tinha descoberto sobre a origem daquela menina, outro falecido de mesmo sobrenome chegou ao cemitério. E eu sabia que se tratava de seu irmão mais velho, já que ela mesma havia me dito que ele se encontrava internado no hospital em estado grave. Mesmo depois de todos os meses lutando por sua vida, o jovem não resistiu e acabou sucumbindo. Nós o enterramos ao lado de sua família. Pelo que dizem, a menina e seus pais faleceram imediatamente após o acidente, mas o irmão ficou em estado grave até aquele momento. Essa foi a primeira e também a última vez que a vi. Nos cemitérios, há muitas histórias tristes, mas sem dúvida, essa foi a que mais tocou meu coração. A menina do cemitério. Desde que me lembro, vejo o mesmo homem repetidamente em meus sonhos. Isso aconteceu em diferentes momentos da minha vida, e ele nunca diz uma palavra. Apenas está lá, parado, me observando. Ele é um homem alto, com cerca de 1,80 m, sempre vestindo um terno azul escuro e uma gravata vermelha. Seu cabelo
É castanho escuro, os olhos arredondados e gentis, e ele tem um bigode espesso. Tudo nele parece pertencer a outra época, o estilo do terno, sua postura e seu olhar. Pode não parecer, mas sua presença nos meus sonhos sempre foi reconfortante. Nunca senti medo, pelo contrário, havia algo paternal nele. Sou uma pessoa espiritual e por isso sempre acreditei que ele poderia ser um anjo da guarda ou algo do tipo. Ele aparece em meus sonhos 2 ou 3 vezes por ano e com o tempo percebi um padrão. Ele sempre surge nos momentos em que estou passando por dificuldades. Quando tive problemas para fazer amigos no ensino médio, ele apareceu em meu sonho. Na faculdade, quando me senti sozinho e com saudades de casa, ele surgiu novamente. Quando minha melhor amiga de infância faleceu inesperadamente aos 24 anos, ele apareceu na noite anterior ao funeral. Eu passei aquela noite revirando a cama, chorando, e lá estava ele, em silêncio, apenas me observando. Recentemente, neste verão, fui jantar na casa da minha tia e, em meio a uma conversa sobre os sonhos recorrentes, resolvi contar sobre o homem do terno. Até aquele momento, nunca havia falado sobre ele com ninguém. Expliquei como eram os sonhos, o que ele vestia e sua aparência. Minha tia me olhou surpresa e disse: "Isso me lembra muito seu bisavô, James." "Sério?" perguntei intrigado. Descrevi o cabelo escuro, o bigode, o terno e o jeito dele. E minha tia ficou cada vez mais interessada. Ela sempre acreditou no mundo espiritual e me contou que, pelo que sabia, meu bisavô foi um médico e faleceu inesperadamente aos 50 e poucos anos. Era um homem muito atencioso e dedicado aos outros. Nunca vi uma foto do meu bisavô e, até onde eu sabia, não sabia quase nada sobre ele. Mas essa conexão me parecia fascinante. Na semana seguinte, minha tia me ligou pedindo para que eu fosse até sua casa o mais rápido possível. Chegando lá, ela tinha uma caixa cheia de fotos antigas, que estiveram guardadas no sótão da minha avó por décadas. Com um brilho nos olhos, ela pegou uma foto e disse: "Eu encontrei uma foto de seu bisavô, James." Quando olhei para a imagem, fiquei completamente chocado. Ali estava ele, o homem dos meus sonhos. A foto era preta e branca, mas não restava dúvidas. Ele estava de pé, vestindo um terno escuro com uma gravata escura. O cabelo era o mesmo, e o mais impressionante eram os olhos e o bigode. Fiquei sem palavras. Olhei para minha tia e disse: "É ele." Conversamos por um longo tempo e chegamos à conclusão que ele esteve me observando a vida inteira. Através de sua profissão como médico, ele sempre cuidou das pessoas e, de alguma forma, parece que continua cuidando de mim. Ele aparece sempre que estou angustiado, triste ou me sentindo sozinho. O que eu não entendo é por que ele me escolheu para vigiar e não outro membro da família, como minha mãe ou minhas irmãs. Porque apenas eu posso vê-lo. Minha tia acredita que tenho uma sensibilidade especial, eu não sei. Só sei que me sinto feliz por saber que ele está cuidando de mim. Peguei a foto dele e coloquei em uma moldura na minha casa, e ainda sonho com ele de vez em quando. O mundo é um lugar misterioso, e eu realmente acredito que os nossos entes queridos continuam entre nós, e espero que ele me continue visitando em meus sonhos. Meu nome é Emília Albuquerque, tenho 50 anos, sendo que 30 deles passei atendendo pessoas como enfermeira. Atualmente, sou chefe, mas me lembro quando comecei, nos colocavam para trabalhar horas sem descanso. Nós, as estagiárias, não éramos bem tratadas. Sempre nos davam os turnos mais pesados, geralmente os noturnos. A história que vou contar aconteceu com uma de minhas pacientes quando eu ainda estava no início da carreira. Naquela noite, o hospital estava especialmente lotado. Na época, recebíamos muitos pacientes com uma doença muito estranha.
que mais tarde descobrimos ser uma nova forma de influenza. Havia muitas pessoas em estado grave, com sintomas respiratórios severos, além dos pacientes habituais que precisavam de diálises e outros tratamentos. Faltavam mãos em todos os setores e as enfermeiras assumiam a maior parte do trabalho. Embora os médicos também estivessem sobrecarregados, éramos nós que permanecíamos nos plantões extras, junto com os maqueiros e outros funcionários da equipe de saúde. Em um desses dias caóticos, eu estava indo de um lado para o outro administrando medicamentos, quando uma mulher prestes a dar à luz me agarrou pelo braço. Naquele momento, eu não estava responsável pela ala da maternidade, mas passei por lá para pegar algumas sondas com urgência. A mulher praticamente saltou da cama em questão de segundos, algo muito perigoso, pois sua bolsa já havia rompido e ninguém tinha vindo atendê-la. Ela apertava minha mão com tanta força que me machucava, mas o desespero em seu olhar era evidente. Respondi rapidamente que voltaria assim que possível. Primeiro, precisava administrar alguns medicamentos urgentes, mas assim que terminasse, chamaria um médico e iniciaria o atendimento necessário. Ela sentiu, ainda que visivelmente aflita, e voltou para a cama. Seu olhar refletia medo, preocupação e raiva. Ela tremia por completo e estava pálida, então eu sabia que precisava ser rápido. Saí correndo literalmente para concluir minhas tarefas. No caminho, encontrei um estagiário e informei a situação. O rapaz não pensou duas vezes e correu imediatamente para o quarto da paciente. Terminei minhas tarefas no menor tempo possível e voltei para a ala da maternidade. Cheguei suada e exausta, mas isso não importava. Acho que fiz em 20 minutos o trabalho que normalmente levaria 1 hora. Tudo para garantir que aquela mulher recebesse toda a ajuda possível. Ao entrar no quarto, vi que o estagiário estava acompanhado de um médico e de uma enfermeira que eu não reconhecia. Os dois usavam jalecos brancos, diferente do restante de nós, que vestíamos uniformes azuis e verdes padrão da instituição. Naquele momento, não havia tempo para questionamentos, então fomos direto ao trabalho. Finalmente, o bebê nasceu. A enfermeira, que tinha um semblante tranquilo, mas extremamente pálido, me entregou a criança para que eu levasse aos cuidados neonatais, pois parecia ter ingerido um pouco de líquido amniótico. O médico apenas confirmou com aceno, e nesse instante notei algo estranho, que já tinha visto aquele rosto antes. Havia algo nas feições deles, mesmo cansados, pareciam felizes, que me soava muito familiar. Não queria perder tempo pensando nisso, e rapidamente levei o bebê para o setor responsável. Minhas colegas o receberam e iniciaram os procedimentos necessários. Me disseram que o recém-nascido ficaria internado por alguns dias, então fui comunicar à mãe sobre o estado de seu filho. Quando voltei ao quarto da paciente, percebi que o médico e a enfermeira que a ajudaram no parto haviam sumido. As roupas da cama da mulher tinham sido trocadas e ela estava visivelmente mais calma. Assim que me viu, perguntou os nomes dos profissionais que me atenderam, mas disse que só conseguiu identificar o meu e o do estagiário, pois nossos nomes estavam bordados nos uniformes, como era a política do hospital. Respondi que tentaria conseguir os nomes para ela, mas antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, fui chamada à central de enfermagem. Ao chegar lá, minha chefe me recebeu furiosa, me repreendendo por ter realizado um parto apenas com a presença de um estagiário. Ela disse que aquilo era extremamente perigoso, pois partos podem se complicar de forma imprevisível. Mesmo com medo da bronca, expliquei que não havíamos feito aquilo sozinhos. Um médico e uma enfermeira estavam presentes o tempo todo. Então ela me perguntou o nome deles. Fiquei completamente congelado. Sem saber o que dizer, escrevi um relato detalhado sobre o que aconteceu, descrevendo as características do médico e o da enfermeira. Quando terminei, percebi que agora era ela que estava pálida. Minha chefe
Segurava a cabeça entre as mãos, respirando de uma forma rápida e pesada. E mais uma vez me perguntou se eu tinha certeza do que dizia. E claro que afirmei com extrema convicção. Foi então que ela me olhou nos olhos com uma mistura de medo e incredulidade e perguntou se eu realmente não sabia quem tinha me ajudado naquela noite. Confuso e preocupado ao mesmo tempo, apenas respondi que não. Sem dizer nada, ela apontou para 2 quadros emoldurados em madeira fina, pendurados na parede central. Como eram fotografias antigas, tive que me aproximar para ver melhor. Nelas, haviam 2 pessoas com suas respectivas datas de nascimento e morte. Ambas as imagens estavam dedicadas a profissionais da saúde que faleceram em 1975. O nome do médico era o mesmo do hospital, e o da enfermeira era Teresa. Depois de tudo que eu passei naquela noite ao ver aquelas fotos, o mundo escureceu diante dos meus olhos e eu desmaiei no chão. Ao acordar, eu me encontrava com uma agulha em minha veia e minha chefe estava ao lado da minha cama lendo uma revista. Ela me disse para descansar um pouco, pois eu havia trabalhado demais, e como já estava clareando, assim que eu me sentisse melhor, eu poderia ir para minha casa descansar. Ela comentou que Teresa e o doutor apareciam de vez em quando ao longo dos anos, mas poucos puderam vê-los. Não eram espíritos ruins, muito pelo contrário, sempre que apareciam era para ajudar os outros. Ela me pediu para não contar isso aos pacientes, pois eles poderiam ficar assustados, já que alguns estavam com a saúde bem debilitada. Mas me garantiu que a maioria dos funcionários no hospital sabiam desta história. Pouco tempo depois, alguns anos após terminar meu serviço, fui transferida para outro hospital e nunca mais vi Teresa. No entanto, acredito que ela e o doutor continuam e continuarão ajudando de onde quer que estejam.